Fala meninada, tudo firme? Espero que sim. Então, dando prosseguimento às ligações químicas que a gente já começou no capítulo anterior, lá eu falei sobre as ligações iônicas, né, ou eletrovalentes, que era efetivamente a ligação entre metal e ametal. Então, você tinha uma espécie que tinha tendência a perder elétron e uma outra espécie que tem tendência a ganhar elétron. Então, vai ocorrer uma transferência de elétrons entre a espécie de baixa eletronegatividade para a espécie de alta eletronegatividade. A diferença de eletronegatividade aí gira em torno de maior ou igual a 1,7. É o que caracteriza a ligação iônica. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma ligação peculiar, que é a ligação metálica. A ligação metálica, ela ocorre com elementos que não têm tendência a ganhar elétrons. Então, assim, esse modelo da ligação metálica, ele é explicado por uma teoria chamada modelo mar de elétrons. Esse mar de elétrons, né, que seria um emaranhado de elétrons, né, é porque os núcleos, na verdade, eles compartilham elétrons e eles estão livres, né, como se fosse os núcleos e os elétrons da camada de valência de todos os átomos exercendo uma cola para esses núcleos. Então, as atrações, né, entre núcleo e elétrons de valência dos outros átomos, ela é maior do que o poder de repulsão entre os núcleos que têm as mesmas cargas. Entendeu? Então, qual é a jogada aí? Você tem um equilíbrio de forças que se repelem, né, que são entre os núcleos, e de forças que se atraem, que são esses elétrons de valência desses núcleos, né, que vão formar esse retículo cristalino metálico, tá? Bom, isso faz com que ele tenha um poder de coesão muito grande. Em outras palavras, se você quiser encarar da seguinte forma, fica simples. Imagina que nesse tipo de ligação, o cátion são os núcleos metálicos e o ânion é o próprio elétron. Então, nada pode exercer uma carga maior sobre um núcleo metálico do que o próprio elétron. Então, assim, dentro dessa visão, a ligação metálica ela é a mais intensa entre todas as interações atômicas, tá? Então, as fórmulas dos compostos metálicos, elas são todas fórmulas mínimas. Quando você representa, por exemplo, Na, você está indicando que você tem N átomos de sódio ligados entre si, né, num conglomerado, formando um empacotamento, né, um cristal metálico, onde os núcleos estão muito próximos entre si, né, e os elétrons apresentam altíssimo grau de mobilidade. E esse alto grau de mobilidade, né, ele é responsável pela transferência fácil de energia entre os núcleos, por isso eles são bons condutores de calor, pela fácil transferência de momento entre os núcleos, né? Como é uma espécie em que os elétrons apresentam grande mobilidade, a passagem de corrente elétrica ali é facilitada, fazendo com que eles sejam bons condutores de eletricidade também. A ligação metálica ela é caracterizada quando pelo menos um dos elementos é metal, tá? Isso é o que caracteriza a ligação metálica. Pelo menos um dos elementos é metal. Porque, por exemplo, o aço basicamente é uma liga ferro-carbono, né? E o carbono não é metal. Mas só o fato de ter pelo menos um metal você já caracteriza uma liga metálica. E existem ligas metálicas assim para diversas aplicações, né? Que vão desde o ouro 18 quilates, as soldas, né, que formam misturas eutéticas, né, as amálgamas, enfim. A maioria dos metais a gente não os encontra na natureza na forma nativa, isto é, na forma atômica, de forma pura. A gente encontra-os em ligas. Só para você ter uma ideia de algo que a gente vai falar no momento posterior, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles não eram isolados até o conhecimento da eletrólise ígnea, até porque o objetivo principal da eletrólise é descarregar íons, né? E os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles perdem em preferência de descarga para o hidrogênio. Então, metal alcalino terroso
na forma nativa, dificílimo de encontrá-los. A mesma coisa acontece com o alumínio, né? O alumínio era um metal mais valioso, inclusive, que a prata, por exemplo, né? Tem até uma história, dica cultural de hoje, o livro A Colher que Desaparece, né? Que aí você vai entender que a colher desaparece porque a colher não era de alumínio, a colher era de galho. E aí o metal descoberto ali naquela ocasião é o galho, que tem similaridades com o alumínio, cor e tal, só que ele funde numa temperatura baixa, né? Então imagina você pegar uma colher de galho que funde numa temperatura baixa e colocar dentro de um prato de sopa que a temperatura está bem alta, né? Parte dessa colher vai desaparecer e eu não vou mais falar nada a respeito disso, que eu não quero dar spoiler, porque eu quero que vocês leiam o livro. Então, esses materiais, eles aparecem na natureza na forma de ligas, tá? De ligas em que pelo menos um dos elementos é metal. Isso caracteriza uma liga metálica. E o que justifica essa liga metálica é esse modelo chamado modelo mar de elétrons, onde os metais são ligados, empacotados, os seus núcleos próximos, e os elétrons ali, eles não são transferidos de um núcleo para outro. Na verdade, eles pertencem a todos os núcleos e a nenhum simultaneamente, porque eles estão livres, né? Então, você tem um modelo de elétrons livres, né? E elétrons livres, elétrons de valência dos elementos, dos núcleos que constituem a liga, e esses núcleos muito próximos um do outro, né? Isso é o que corresponde à ligação metálica. As propriedades dos compostos formados por ligação metálica são muito próximas das propriedades dos elementos que a formam, ou são propriedades intermediárias entre os elementos que a formam. É claro, você consegue, por exemplo, atribuir características especiais a determinadas ligas com a adição de determinados elementos. Por exemplo, o aço inoxidável, ele aumenta a sua resistência à oxidação quando você coloca cromo, coloca molibdênio, enfim, quando você coloca outros elementos ali para a formação da liga. Existe toda uma ciência por trás disso, tanto da engenharia de materiais como da engenharia mecânica, e o campo de pesquisa é extremamente vasto e a tendência é que se cresça cada vez mais, né? Então, assim, de uma forma geral, a gente tem um primeiro tipo de ligação que é entre metal a metal, que é a ligação eletrovalente ou iônica, e uma ligação metal-metal, que é a ligação metálica, onde não obrigatoriamente essa ligação precisa ser metal-metal. Ela precisa ser uma ligação onde os elétrons estejam livres, os núcleos estejam unidos por atração eletrostática em função desses elétrons agregarem esses núcleos, né, contrabalanceando as forças de repulsão entre eles pela atração que eles sentem por esses elétrons, tá? Em que pelo menos um desses elementos seja metal. Beleza? Vamos dar uma olhada no esquema de como efetivamente isso funciona. Então, pessoal, a ligação metálica basicamente é isso. Íons positivos imersos no mar de elétrons deslocalizados, né? É um tipo de ligação que ocorre entre átomos que têm tendência a perder. Então, eles vão ter baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica, né? Basicamente, são elementos eletropositivos, né? Bom, aí, nesse tipo de ligação, os átomos de toda a amostra são unidos pela atração mútua. Basicamente, a atração aí é eletrostática, tá? E os elétrons da camada de valência se movimentam para interagir com os núcleos dos átomos vizinhos. É o que faz com que essa ligação seja extremamente intensa, né? Para formar esse retículo cristalino dos metais, ou retículo cristalino metálico, como preferir chamar, tá? Aí um exemplo aí de como a gente vê o retículo, né? Reparem nos átomos dos metais, estão representados de verde aí, né? E os elétrons livres, que estão representados em preto. Tem uma representação disso também do lado aí, com as cargas positivas, representando o núcleo, né? Formando aí a espécie de cátion, e o ânion sendo basicamente o elétron. Então, não pode ter nada mais intenso do que esse tipo de interação, né? Por isso que eles apresentam a ligação mais forte possível, né? Entre todas as interações interatômicas, tá? Então, os retículos cristalinos são formados por aglomerados, eles se empacotam aí segundo um determinado arranjo pré-estabelecido pela quantidade de elétrons de valência do átomo, em função do tamanho do átomo, do raio atômico, dos intertícios que são formados a partir do empacotamento dos núcleos atômicos, enfim. Entre os quais se encontra aí uma grande quantidade dos elétrons livres, que são os elétrons da camada de valência desses metais, tá?
Bom, esses cátions aí são imersos num mar de elétrons, né? Mar de elétrons formados pelos elétrons de valência, né? Que foram cedidos aí por cada núcleo atômico desse aí, que faz parte da amostra, tá? A força de repulsão desses cátions, elas são equilibradas aí pelas forças de atração que os elétrons, né, exercem para manter unido os núcleos atômicos no retículo cristalino, né? Então, observem aí, por exemplo, a configuração para lítio, sódio e potássio, que são os metais alcalinos, aí uma carga só positiva. Aí magnésio, cálcio e estrôncio são duas cargas positivas no núcleo. Na verdade, isso aí é porque no primeiro você tem aí a formação de cátions monovalentes, né? Na segunda você tem a formação de cátions divalentes, né? E algumas propriedades em função dos metais e das ligas que eles formam, né? Temperatura de fusão bem elevada, né? Eles são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, né? Do mercúrio que é líquido, né? Esse tem lá, ponto de fusão do mercúrio, menos 38,87, porque ele é líquido, né? Na temperatura ambiente. Mas observa, por exemplo, os outros metais. Temperatura de fusão, tungstênio, por exemplo, 3.403,85 graus Celsius. Quer dizer, uma temperatura de ebulição bem alta. Enquanto tem alguns como como gálio, por exemplo, né? 29,78. Não é de se espantar, por exemplo, que no livro, lá, a colher que desaparece, ele desapareça numa colher de sopa, né? Não, ele desapareça numa colher de sopa. A colher desaparece quando imersa num prato de sopa, porque a sopa toma uma temperatura superior a essa, tá? Assim como os metais apresentam brilho metálico, né? Presença de elétrons livres, absorvem energia e irradiam na forma de luz. Isso aí é bem legal, né? Porque aí a gente acaba entendendo a ideia de que essa irradiação tem muito a ver com a questão lá do efeito fotoelétrico. É bem legal, assim, dar uma olhada para isso, né? Que os fótons nem todos têm a mesma energia, né? E o fato de eles terem a capacidade de arrancar elétrons de um metal, eles não poderiam ser uma onda caso eles tivessem esse comportamento, né? Eles teriam que apresentar a natureza corpuscular. E aí acaba que os fótons eles apresentam natureza dual, né? Assim como um elétron também, né? Que acontece isso muito no universo subatômico. Bom, enfim, os elétrons livres transportam facilmente energia, por isso são bons condutores térmicos, e os elétrons livres podem ser transportados pela superfície, por isso são bons condutores elétricos, tá? Assim como os metais são dúcteis, maleáveis, podem ser transformados em fios, em chapa, né? E formam ligas metálicas. Essas ligas metálicas são o produto da ligação metálica, né? Basicamente, um deles obrigatoriamente tem que ser metal, né? As ligas metálicas são preparadas, isso é uma curiosidade legal, né? Aquecendo conjuntamente os metais até a fusão completa e depois deixando esfriar e solidificar completamente, que aí eles tem um empacotamento formado a partir do arranjo cristalino desses elementos num empacotamento pré-definido, né? As propriedades físicas das ligas metálicas são diferentes dos elementos que deram origem em função de cada núcleo atômico desse, cada elemento desse com uma propriedade diferente, a agregar na liga metálica uma propriedade peculiar, né? E tem alguns exemplos aí, latão, né, aí no saxofone, mistura de cobre e zinco, bronze, mistura de cobre e estanho, ouro 18 quilates, que é ouro, cobre e prata, e amálgama, que antigamente era usado em obturações, né? Mercúrio, prata e estanho. E aí, finalmente, algumas ligas bem comuns, né? Ouro branco, aí a composição, né? Amálgama odontológico, solda comum. A solda é uma mistura eutética, né? Nessa proporção, cuidado também com isso, tá? Nem toda mistura chumbo-estanho é eutética. Depende da proporção com que cada um entra. E nem todas funcionam como solda. Níquel cromo, o duralumínio, latão comum, inox, aço comum, bronze e nitinol, tá? Bom, como vocês puderam observar, a quantidade de exercício que tem em referência à ligação metálica, ela gira muito em torno das propriedades dessas ligas, né? Então, assim, dentro do que a gente está se propondo a fazer aqui, da ideia que a gente está se propondo a fazer, os exercícios eles são bem simples,
né? E eles vão refletir basicamente a ideia das principais ligas metálicas mais comuns, né? Que a gente viu aí nos slides. Então, assim, o que basicamente você tem que saber é o modelo mar de elétrons, que a ligação é formada onde pelo menos um dos elementos é metal, que é uma ligação de natureza puramente eletrostática, tá? E que ela é a interação mais intensa entre os átomos, tá? Se você for pegar de uma forma geral, as interações interatômicas, elas são mais intensas do que as interações intermoleculares. Então, assim, a interação metálica, a ligação metálica é mais intensa que a ligação iônica, e aí você consegue perceber isso por diversas propriedades, como ponto de fusão, ponto de ebulição, enfim. Ela é mais intensa que a ligação iônica, que é mais intensa que a ligação molecular, que serão mais intensas do que as ligações intermoleculares, que é uma outra coisa que a gente vai ver também num período daqui muito próximo, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado. A ideia geral da ligação metálica é uma ideia relativamente bem simples, tá? E aproveitem para marcar os exercícios que são importantes desse assunto e praticar. E não se esqueçam, continuem se cuidando, cuidem-se dos seus. Um grande abraço, até a próxima.